Galera, e nosso bate-papo de hoje é com o ator e apresentador Bernardo Langotti. Ele está aqui com a gente. Tem muita coisa para contar para as nossas raposinhas de plantão, muitas polêmicas envolvidas com o nome de Bernardo Langotti. Ele vai estar aqui com a gente falando os principais assuntos que envolvem o seu nome, os seus desafetos e muito mais. Eu acredito que você vai ter muita história para contar para a gente, né? E, Bernardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no canal. É sempre um prazer te receber por aqui e saber um pouco mais da sua história. Então, Amanda, primeiramente, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Dizer que você é a síntese da raposinha fofoqueira. Não necessariamente fofoqueira, mas da raposinha, porque você é linda, né? Obrigada. Ruiva. Então, você representa a página. E dizer que eu sou fã do seu trabalho, sou fã da página, e que para mim é uma honra, um prazer estar aqui falando com você. E um beijo muito especial para todo mundo que está assistindo a gente e para os fãs da Raposinha Fofoqueira, que com certeza, né, você tem um alcance muito bom aí nas redes sociais, tem um público muito grande. Tá? Então um beijo para todas as raposinhas que estão assistindo a gente. Com certeza está todo mundo na expectativa para saber um pouco mais da sua história, enfim, e até mesmo da sua versão sobre as principais polêmicas. Bernardo, Sim. é inevitável que muita gente te rotula como ex de Glória Maria. E para começar nosso bate-papo de hoje, eu acredito que é um dos nomes que mais te rondam recentemente, principalmente depois do falecimento da jornalista. E eu queria saber como que é para você hoje lidar com esse rótulo que, querendo ou não, meio que te persegue, vamos dizer assim, né? Então, Amanda, o que acontece? A Glória Maria, ela foi uma pessoa que praticamente mudou a minha vida, né? Mudou a minha trajetória. Então, assim, eu posso dizer que foi uma das pessoas, e vai continuar sempre sendo, uma das pessoas mais especiais que passaram pela minha vida, né? Já falei isso em algumas entrevistas, que foi o grande amor da minha vida, e não sei se eu vou amar alguém tanto quanto eu amei ela. A questão do rótulo é uma questão delicada pelo seguinte, isso acontece com muitos famosos, né? Não é só comigo. A Adriana Galisteu, quando ela começou, né, a despontar, ela tinha um rótulo de ex do Ayrton Senna, né? A Xuxa, ex do Pelé. A Luciana Gimenez passou pela mesma questão, só que com Mick Jagger, né? E até hoje o Jesus Luiz também passa por isso, por ter sido ex da Madonna. Quando você é artista e você se relaciona com um mito, né? Porque eu acho que a Glória Maria ela é muito mais que uma jornalista, ela é um mito do telejornalismo brasileiro, é uma perda imensurável para o país, para a cultura do país, para o jornalismo do país. É a maior jornalista brasileira conhecida fora do Brasil, por ter entrevistado pessoas que nunca nenhum jornalista entrevistou, como Michael Jackson, por exemplo, né? Então, a própria Madonna. Então, assim, a questão do rótulo é o seguinte, eu não sou vamos dizer assim, um artista tão conhecido, né? Eu não tenho um trabalho tão expressivo na televisão e nem tão expressivo como artista. Então, o jornalismo usa isso nas matérias para atrair a atenção do público. Então, quando eu dou uma entrevista ou sai alguma notícia sobre mim, vem esse rótulo à tona, né? E eu acho que está tudo bem, porque é uma referência para as pessoas saberem quem eu sou, né? Já que o meu trabalho como artista não é tão relevante. Eu não tenho nenhum problema com isso, não fico chateado. A grande questão aí, Amanda, é quando o público e a imprensa me crucifica achando que sou eu que uso esse título para me autopromover. E o fato dela ter falecido fez essa situação ficar mais delicada, porque as pessoas falam assim, gente, ele está usando o nome de uma pessoa que já faleceu. Ficou muito delicado para mim. Tanto que essa última crítica do Felipe Campos, que é o bafafá do momento, ele me crucifica também por isso, né? Dizendo que eu uso o nome dela e que eu me autopromovo em cima de uma pessoa que infelizmente faleceu.
Só que no próprio vídeo do Felipe, do Link Podcast, ele usa minha foto como capa do vídeo e usa o título e o nome dela como chamada, para trazer engajamento e para trazer audiência para o próprio vídeo. Então, assim, isso prova desde sempre que não sou eu que tenho, eu não tenho o poder de fazer uma chamada jornalística, ou seja para a capa do Link Podcast, ou seja para o IG, ou seja para o UOL, ou seja para a Veja, ou seja para Caras. Não sou eu que determino como vão me classificar, é a própria imprensa. E a imprensa, o que ela quer? Visualização, audiência e chamar a atenção do público para clicar e ler. Então ela bota Bernardo Langotti, ex de Glória Maria. Entendi. Então não é uma escolha minha, entende, Amanda? Entendo. No caso, essa tua confusão com o Felipe Campos, pelo que eu entendi, teve um... É tipo como se ele não tivesse gostado do teu relacionamento com o Eric, né? Sim. Que teve aí sua participação na Grande Conquista, e vocês estão tendo aí uma fé. Como é que está sendo isso? Então, a questão, o Eric Ricarte uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu estou tendo o prazer de conhecer, de sair, de me relacionar, de ficar, como todo mundo faz na sua própria vida. A única diferença é que nós somos pessoas públicas, então isso acaba reverberando. Mas você imagina, 2 rapazes se conheceram, se gostaram e estão saindo. Na realidade é isso. O que aconteceu na questão do Felipe Campos é que o Eric foi no Link Podcast, a capa do vídeo do Link Podcast é a minha foto e a foto do Eric, e está escrito no título, Eric Ricarte tem affair, ou está tendo affair com ex de Glória Maria. Então quem bota esse título não sou eu. Eu não faço a edição, eu não trabalho na equipe do Link Podcast, nem nada. Então, assim, o que eu fiquei chateado é porque o Eric ficou numa saia justa, entendeu? E porque, de certa maneira, ele recriminou o Eric pelo fato dele estar saindo comigo, pelo fato da gente estar se conhecendo. E eu achei um pouco cruel com 2 rapazes que estão se conhecendo. O Eric, quando me mandou o vídeo, ele me mandou e não falou nada. E aí, quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus! Ele simplesmente fala para o Eric o seguinte, abre aspas, Eric, pelo amor de Deus, você merece coisa melhor, porque o Bernardo sai com todo mundo, porque o Bernardo não sei o quê, porque não sei o que lá. E acabou com a minha reputação no Link Podcast. E o Eric ficou tentando me defender, ele ficou numa saia justa ali, entendeu? Ele, não, mas ele é legal, não sei o quê, e o Felipe cortando, e muito bravo, e muito enfático. E o Eric também não queria ser deselegante com o apresentador, óbvio, né? Ele estava lá como convidado. Então, foi uma situação muito delicada. Eu posso dizer que, atualmente, eu não estou tão chateado assim, porque eu já passei muito por isso. Inclusive, ainda esse ano, com o Lobianco, no programa da Sônia Abrão, para o Brasil inteiro, né? O Lobianco colocou a mão dentro da boca e falou que toda vez que ele me via, ele sentia ânsia de vômito. Isso está no YouTube, para todo mundo assistir. Como está também o Link Podcast para todo mundo assistir, não estou inventando. Então eles meio que se incomodam, eles acham, onde ele está pensando que ele é? Entendeu? Então, quando eu fiquei com polêmicas envolvendo alguns jornalistas que te criticaram para o Brasil inteiro, já rolou algum processo, alguma desavença assim, nos bastidores com você e essas pessoas? Como é que está sendo isso? Amanda, eu não processo imprensa, sabe? Porque eu espero de coração que um dia o Felipe Campos, que um dia o Lobianco botem a mão na consciência e olhem o meu trabalho e falem, cara, eu errei com ele, sabe? Não é isso, sabe? É diferente. Eu acabei de fazer uma capa de uma revista para a Dio Magazine, que também foi vinculada no Brasil inteiro. Então, assim, eu sou muito esforçado, eu sou o meu próprio assessor de imprensa, eu não tenho assessor de imprensa, sabe? Eu faço a minha própria assessoria, eu sou o meu próprio empresário, eu sou um artista independente. Então eu espero que em algum momento eles botem a mão na consciência e falem, cara, eu me equivoquei, eu julguei errado, sabe?
Você está entendendo? Então, assim, se eu processar essas pessoas, eu não vou dar oportunidade delas um dia refletirem e verem que elas foram malignas, que elas foram maldosas comigo, entendeu? É isso. Então, não existe processo. E só para contextualizar, né, para você que está assistindo, para as raposinhas que estão assistindo aqui pelo canal do YouTube, e enfim, pelas nossas redes sociais, você, Bernardo, quando namorava com a Glória Maria, na época, na realidade... Glória Maria, você se via como heterossexual. Hoje você é assumido como um rapaz gay, né? E aí, como que você lidou com essas críticas? Até porque todo mundo colocou nas manchetes, o ex da Glória Maria se assumiu gay, foi visto com fulano, com cicrano. E, infelizmente, no país que vivemos, é um país que, infelizmente, é preconceituoso. Muitas pessoas ainda recebem muitas críticas maldosas, homofóbicas. Como que foi para você lidar com tudo isso, com os haters de plantão? Então, Amanda, na realidade, o meu processo de sexualidade foi igual de todo rapaz que se descobre a sua sexualidade, né? A única diferença é que no meu caso, virou uma notícia nacional, né? No Fofocalizando e nos principais programas de fofoca do Brasil. Quando eu namorei a Glória, eu tinha 25 anos, né? Isso tudo está registrado no Google. Por isso que ninguém pode dizer que eu não namorei ela, ou que eu estou inventando isso, porque está tudo registrado no Google. Então, assim, eu tinha 25 anos na época, e eu era modelo e ator, e eu estava naquela fase que eu ainda não tinha me descoberto ainda, sabe? Eu estava há 25 anos, muito novo, muito inexperiente. Descobrindo tudo ao mesmo tempo, como todo rapaz de 20 e poucos anos. Quando nós, infelizmente, não conseguimos ficar juntos, porque ela foi muito vítima de etarismo na época, porque as manchetes elas vinham muito polêmicas, no sentido de sempre enfatizando a minha idade, e ela, na época, não teve um entendimento assim mais... Acho que não existia etarismo nessa época, essa palavra não existia. Não. E aí o que aconteceu? Eu fui tocar minha vida, eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje, eu só vim a ter a visibilidade que eu tenho hoje de 2 anos para cá, porque dos 15 aos 37, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, meu primeiro comercial de TV eu tinha 15 anos, eu encarava a carreira artística como hobby. Então, eu fazia faculdade e aí fazia um comercial, fazia faculdade, fazia um desfile, fazia faculdade, não era uma profissão. E com 37 anos, eu falei, não, agora eu vou me dedicar só a isso, né? E eu tenho 40, então isso faz só 2 anos para cá. Quando eu me assumi gay, eu tinha quantos anos? Eu acho que foi nessa fase, eu tinha 37 anos, ou 36, não sei. Mas eu já tinha conversado com a minha família, já tinha resolvido essa questão familiar com os amigos, só que eu não tinha assumido publicamente. E aí eu recebi um convite de uma plataforma gay muito grande no Brasil para dar uma entrevista. E aí, nessa entrevista, que eu falei publicamente sobre isso. E aí, essa entrevista que fez virar um assunto nacional. E aí, não era só o ex da Glória Maria, era o ex da Glória Maria que se assumiu gay. Aí eu ganhei mais alcance, despertou mais a curiosidade do público, né? Quando ela faleceu, a Glória faleceu agora, recentemente, na manhã que ela faleceu, a revista Veja entrou em contato comigo. E eu não entendia direito o porquê disso, porque a revista Veja é o principal veículo de comunicação que a gente tem no país, um dos mais respeitados. E as pessoas, querendo ou não, essa entrevista existe, essa entrevista está no Google, né? E a revista Veja me dá uma relevância muito grande na vida da Glória, por intermédio dessa entrevista. Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, que hoje em dia eu me considero um cara bissexual, tanto que já fui flagrado beijando mulheres, ficando com mulheres, entendeu? Mas eu
para mim foi um alívio quando eu pude falar publicamente. Inclusive, vi recentemente uma notícia de você com Suelen, né? Que é uma mulher Sim, trans. sim, Como que foi sim, esse sim. burburinho de sexo virtual? Muita gente pode ver com maus olhos, mas como que foi essa experiência para você? Até porque muita gente comentando, há pessoas que teve aí, todo mundo quer opinar quando o assunto é isso. E, querendo ou não, divide opiniões. E o que você diz sobre isso, sobre essa experiência com ela? Então, Amanda, o que que acontece? Eu sou, hoje em dia, uma personalidade polêmica, mas não porque eu sou polêmico, porque se eu fosse polêmico, eu processaria quem fala mal de mim, eu arranjaria confusão na internet, xingaria as pessoas, eu não faço isso. Mas eu sou polêmico só por viver a minha vida sem hipocrisia, Uhum. sabe? Eu faço o que eu quero, eu fico com o que eu quero, eu não fico pensando o que que as pessoas vão pensar, não fico me preocupando com o julgamento e nem com a aceitação e nem com a validação de ninguém, entendeu? Porque sempre falo isso, não tem ninguém pagando a conta de luz da minha casa nem fazendo compra de mercado, entendeu? Então, assim, eu vivo minha vida, não faço nada ilícito, mas também não me escondo, entendeu? Porque eu passei muito tempo da minha vida me escondendo, né? Então, assim, eu faço o que eu tenho vontade de fazer. E o que eu faço, muita gente faz. Só que a única diferença é que eu falo o que eu faço, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, o Israel Cassol, quando a gente foi fotografado na praia, ele é casado. E aí gerou um grande burburinho pelo fato dele ser casado. Um monte de gente já saiu com homem casado. Eu não fui o primeiro nem o último. Só que eu não escondi. Eu fui na praia com ele, beijei, tarará, tararó. E no caso da Sueli é a mesma coisa. Muitos homens bissexuais ou heterossexuais saem com mulheres trans, né? Só que eles saem escondido, né? Entram no motel com vidro fumê e acabou. E eu não tenho esse problema. Eu falo para as pessoas, eu me exponho, eu digo que fiquei, eu assumo, entendeu? Porque eu acho que a gente, quando faz isso, a gente constrói uma sociedade melhor, uma sociedade menos hipócrita, menos machista, menos medíocre, sabe? Então, no caso da Suelen, eu tenho um carinho enorme por ela, nós continuamos mantendo a amizade, só que rolou esse flerte porque eu moro no Brasil e ela mora fora do país. Então não tinha essa possibilidade da gente se encontrar pessoalmente. Então rolou a questão do sexo virtual. E aí isso acabou sendo noticiado e tá tudo bem também. Eu fiquei feliz pelas mulheres trans, porque eu recebi muitas mensagens de mulheres trans falando: nossa, que legal, você não esconde que tá ficando, você põe a foto no Instagram. Então eu me senti bem podendo fazer isso pela comunidade. Sobre o flagra com Israel, você tinha. Você sabia que ele era casado ou Sim, sabia. ele te escondeu isso? Não, ele não escondeu, eu sabia. Eu sabia. E como que foi essa relação, você com ele, né, naquele momento? Não, a relação Uma foi o relação curta, seguinte. foi uma relação conturbada? Como que foi? Como que ficou essa relação depois do Não, flagra? foi um amor de verão. Foi um amor Entendi. de verão. Foi um amor de verão. Foi basicamente alguns dias que o Israel passou aqui no Rio, né? E eu sou carioca, moro no Rio. Eu sabia que ele era casado, ele não me escondeu, não me enganou de maneira nenhuma. E nós fomos à praia, uma praia aqui do Rio, que é a Praia da Barra da Tijuca, que é uma praia muito badalada. Eu não fiz questão de esconder, tampouco ele. E aí a gente se beijou, a gente ficou. E aqui no Rio tem muito paparazzi, né? E aí fotografaram. E aí a foto foi parar na Sônia Abrão, foi parar no Choquei, foi parar no Alfinetei, foi parar em todos os veículos de comunicação, não só de internet, como de Instagram, como Petrópolis, enfim. E a Sônia Abrão explorou bastante esse assunto. Em uma entrevista para o site Terra, ele chegou a falar que você quis usar ele. O que você fala sobre isso? O que que acontece? Eu falei com ele esses dias por WhatsApp. A gente continua se seguindo no Instagram. E quando ele deu essa entrevista, eu liguei para ele, puxei a orelha dele. Eu falei: você, vou te matar, você tá doido, que não sei o quê. E aí ele pediu desculpas. E porque o que aconteceu, Amanda? Quando a gente foi flagrado por paparazzi,
Houve uma situação um pouco delicada entre ele e o esposo, né? Entre ele e o marido. E, obviamente, que eu não tinha muito o que fazer, né? Eu falei, fiquei naquela situação. E quando ele deu essa entrevista, eu liguei para ele, porque eu não gosto de brigar com as pessoas, sabe, Amanda? Se eu gostasse de brigar, eu ia para a internet falar mal do Felipe Campos, falar mal de um monte de gente. Eu não faço isso. Eu tento chegar na pessoa e conversar. Tanto que quando o Lobianco fez isso comigo no programa da Sônia, eu tentei mandar um direct pro Lobianco, só que ele já tinha me bloqueado no Instagram. Nossa. Então eu não consegui. Eu não consegui, porque você ainda é bloqueou. bloqueado por ele? Sim, sim, eu sou bloqueado pelo Lobianco, como eu sou bloqueado por outras pessoas também. Mas eu fiquei muito surpreso, porque a cena foi a seguinte: eles estavam dando a notícia exatamente do paparazzi, né? E aí o Lobianco bota a mão dentro da boca e fala que ele sente ânsia de vômito quando me vê. E aí eu fui tentar conversar com ele, eu falei, peraí, por que a pessoa pensa isso de mim, sabe? Eu gosto do diálogo. E aí eu fui no direct, falei, vou mandar um direct para ele, né? E quando eu fui mandar o direct, eu vi que ele já tinha me bloqueado. Então eu sou bloqueado por ele. No caso do Felipe, não. Do Felipe eu não mandei direct, porque aí eu já tô menos bonzinho hoje em dia. Eu só falei com a imprensa mesmo, entendeu? Entendo. Se você tivesse a oportunidade de falar algo para o Lobianco, o que você falaria hoje para ele? Eu perguntaria para ele o porquê dessa raiva, desse ódio todo, porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço, nunca falei, nunca tive nenhum tipo de contato, né? Então, tanto pro Lobianco quanto pro Felipe, eu falei, gente, de onde que vem esse ódio todo, sabe? Eu não consigo entender. E eu geralmente tento entrar em contato, né, para tentar descobrir de onde vem isso. No caso do Lobianco, eu descobri que era bloqueado e tudo, e não tive nem essa oportunidade de conversar. No caso do Felipe, eu realmente não mandei mensagem, não, eu não quis conversar. Eu realmente falei só com a imprensa o que eu achei do fato em si, sabe? Uhum. E graças a Deus, todas as notícias me colocaram como vítima, o que eu achei muito bom, porque na realidade eu fui uma vítima no mínimo de uma grosseria, né? Então eu também fiquei feliz com a repercussão da imprensa. Pode retomar o assunto com o Eric, né? Que vocês estão aí vivendo uma fé, um romance. Dê uma olhadinha Isso. aqui nas principais fofocas. Vocês estão vivendo um romance em segredo? Como é que está sendo isso? Vocês não querem se assumir, querem viver uma fé assim mais hum, discreto? Escondido, mas gostoso. Mais discreto? Mais reservado? Não, Como que está o que sendo? acontece, Amanda? Eu falo muito facilmente da minha vida pessoal, assim, eu adquiri essa facilidade, eu não sei se foi porque eu já despontei na mídia por causa da minha vida pessoal, então eu tenho muita facilidade de falar. E o Eric não, o Eric, ele é totalmente, na realidade o Eric, ele já trabalhou na televisão, ele tem um currículo incrível, né, como apresentador, como repórter, só que assim, ele despontou grandiosamente para o Brasil inteiro, foi em A Grande Conquista, né, que é um reality show que acabou de acabar, é muito recente. Uhum. Então, assim, para ele ter, ter a vida pessoal, vamos dizer assim, invadida pela imprensa é algo muito novo, né? Então ele não gosta de falar. Tanto que ele, no Felipe Campos, ele confirmou e tudo, mas ele não entra muito em detalhes, sabe? Então eu acho que é por isso que ganhou esse título de ser uma coisa secreta, de ser uma coisa escondida, entendeu? Mas ele assumiu isso no podcast do Felipe, né? E também para Fábio Oliveira, que foi aonde que foi quem deu isso como exclusiva, né? E depois outras páginas foram replicando, né? Mas Pode assim, falar. tudo bem que ele está vivendo um momento dele pós-reality show e que vocês estão vivendo aí uma férias e tudo. Mas você, Bernardo, você vê um futuro a longo prazo com o Eric? Então, eu gosto de pensar que sim, sabe? Ele, nesse momento, ele não está acessível. Ele está num lugar que ninguém pode, entendeu?
No caso, ele não está acessível para você? Não, ele foi fazer uma viagem que ele não fala com ninguém, nem tem nem celular. Ai, meu Deus. Como que é isso? E, gente, É, ó, a lista tá não tem saindo como esses. escapar nem um pedacinho, assim, uma coisinha, não spoiler, não, de onde que ele está. Ele tá no off, no off, no off mesmo? No off, off, off mesmo. Mas eu acredito, gosto de pensar que tem um futuro, sim, sabe? É um pouco mais complicado porque moramos em estados diferentes, né? Ele fica muito em São Paulo, E né? E na você é cidade muito no natal Rio. dele. E eu muito no Rio, né? Porque eu sou carioca e eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então, esses dias a gente não tem se falado porque ele tá off, né? Mas, assim, uma pessoa que eu. Até o vídeo do Link Podcast me emocionou um pouco, porque dentro do que ele conseguia ali, para não também ser deselegante com o apresentador, ele me defendeu, sabe? Então isso Uhum. também me tocou muito, foi muito assim significativo para mim. Então eu gostaria de pensar que é uma coisa que vai dar certo e que a longo prazo, né? Como que ele reagiu com o teu ensaio novo? Então, quando eu fiz, ele não, porque assim, o que acontece? Eu conheço o Eric antes da Grande Conquista. Eu conheci o Eric, eu tive um relacionamento de 1 ano e 3 meses, que eu terminei há 3, 4 meses, que Uhum. foi quando eu comecei a curtir minha vida de solteiro, e essas fotos todas foram saindo, porque eu falei, eu tô solteiro, quero curtir mesmo. Mas aí eu conheci o Eric nessa época. O Eric não era tão famoso quanto é hoje em dia, né? E eu já gostava dele, independente dele ser famoso ou não. E aí eu comecei a namorar. Aí a gente se afastou, que eu comecei a namorar. Aí quando eu terminei o namoro, eu procurei ele. E aí a gente começou a se falar e tudo. Inclusive, teve uma época que ele parou de falar comigo. Quando ele viu as fotos com a Vivi Fernandes na imprensa, ele parou de falar comigo. Ele ficou com ciúme. E assim, e aí eu não desisti, porque eu gosto dele. E aí eu continuei, eu mandava mensagem, ele não respondia, ele tinhoso, tá? Nossa! Ele não respondia. Aí eu pedia desculpa, pedia perdão, e ficou nessa. Mas como eu via que ele não me bloqueava, aí eu falava, bom, se ele não me bloqueia é porque ele gosta, ele só tá chateado. Para Sim. finalizar, eu queria saber de onde que surgiu essa ideia, principalmente assim da questão se surgiu algum convite para você pousar nu, se foi uma ideia vinda de você mesmo. Quando eu fiz 40 anos, eu fiz um ensaio sensual que repercutiu muito na mídia. E aí surgiu há pouco tempo o convite para fazer a capa da Jill Magazine. E aí eu Legal. aceitei, porque eu falei, cara, é uma revista super bacana, que vários famosos já fizeram a capa, me senti muito lisonjeado com o convite, fiz o ensaio é ousado, é picante, né? Uhum. E aí eu aceitei, e foi bom para mim, repercutiu bastante na mídia, é uma capa de uma revista, né? Eu acho que você ser capa de revista é uma coisa que Oh, mexe, massageia o sim. ego de qualquer artista, né? Então eu fiquei assim bem lisonjeado, entendeu? Depois do teu ensaio nu e depois também do burburinho com o sexo virtual, com a Suelen, você abriria uma plataforma em algum site adulto? Não, não, não abriria. Porque eu acho assim, Amanda, eu não julgo quem faz, quem tem OnlyFans e outras plataformas, eu não julgo. Mas o que acontece? Eu estudei para ser ator, né? Eu tenho uma formação acadêmica em artes cênicas. É, já trabalhei muito na minha vida em outras frentes que não são artísticas para me darem um conforto, para hoje em dia eu ter uma condição financeira boa. Então, assim, eu atualmente não precisaria, financeiramente falando, disso, né? E acho que quando você faz isso, você meio que confunde muito o público, sabe? Porque uma coisa é fazer uma capa de uma revista sexy, né? Como as mulheres faziam a Playboy na época da Playboy, né? Outra coisa é você vender conteúdo erótico.
sabe? Bernardo, gente, se eu pudesse, eu ficaria aqui horas conversando com você. Eu Ah, amei te conhecer, eu amei bater um papo com ah, você. eu É, também, Amanda. saber mais da sua história, saber mais da sua versão, inclusive, sobre determinados assuntos. E eu fico muito feliz por ter partido desse papo com você. A gente vai Ah, fazer um vídeo incrível. Eu tenho certeza que as raposinhas vão amar. Vai ser um vídeo meu muito, muito, muito amor. legal. E já agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Muito sucesso na sua carreira. Eu fico muito na torcida aqui por você sempre. E você já sabe, né? Já tem uma parceira aqui de sucesso, Oh, muito meu sempre amor. comigo, e é sobre isso. Muito Amanda, sucesso. muito, imagina, olha, eu é que agradeço pelo convite, dizer que você é linda, talentosa, a sua página é incrível e o seu perfil pessoal também é incrível, que você é muito bonita, muito blogueira. A raposinha que estiver assistindo, que não conhece o perfil da Amanda, vão lá seguir e conferir, porque ela é modelo, ela é garota propaganda, ela é blogueira, ela é tudo. Então É vocês têm tudo. que conferir. Ela é tudo. Ela é a raposinha, ela é tudo. Então, meu amor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. E dizer que a recíproca é verdadeira, que você também pode sempre contar comigo, como amigo, como assessor de imprensa, como ator, enfim, e principalmente como amigo.